O Livro dos Médiuns, Espiritismo Experimental, o Livro dos Médiuns, o Guia dos Médiuns e dos Experimentadores. Nós vamos agora para o capítulo 29, das reuniões e das sociedades espíritas. É um importante capítulo que vai tratar de como devem ser essas reuniões, como devem ser essas sociedades e como nós devemos lidar dentro dessas sociedades, dentro dessas reuniões. São dicas, entre aspas, simples, mas importantes da gente entender como nós vamos lidar com essas situações, como que nós vamos entender a doutrina espírita de uma forma mais aprofundada. E todos nós estamos aqui na Terra para passarmos por esse aprendizado, para passarmos por esse conjunto de informações que nessa vida nos proporciona a obter, a conviver com elas e a realizarmos. E quanto mais nós pudermos realizar o bem, mais nós poderemos trabalhar edificando o bem. E lembrando que todas as vezes que a gente edifica o bem, é luz para a nossa alma, é menos sofrimento lá na frente, menos problemas para o futuro. E se você negligenciar as oportunidades de fazer o bem, lá na frente você terá entraves, dificuldades e, às vezes, até grandes empecilhos. Então vamos procurar fazer o melhor possível, para que o melhor esteja sempre nos acompanhando, esteja sempre fazendo com que nós tenhamos as melhores oportunidades de realizarmos o melhor ao longo de nossas vidas. Das reuniões e das sociedades espíritas. Das reuniões em geral, das sociedades propriamente ditas, assuntos de estudo, rivalidades entre as sociedades. São temas muito importantes. E se naquela época já existia rivalidade entre as sociedades, hoje então... Agora, nas cidades pequenas, nas cidades do interior, às vezes até exista uma certa... Acho que a minha casa é melhor, acho que a outra é melhor, mas é menos do que nas cidades grandes. Quando algumas situações as pessoas até orientam a não frequentar outra casa. Por aí tem um ponto importante. Certa vez, participando de uma reunião que visava integrar mais as casas espíritas, e o nosso amigo espiritual nos disse o seguinte: temos que ter muita cautela nesse momento. Mesmo sendo espíritos espíritas, tem espíritos que não veem com bons olhos os espíritos que trabalham em outras casas espíritas. Temos que respeitar, temos que entender, até que consigamos resolver todas as diferenças. Eu comecei a pensar a respeito, falei, pois é, mas tem a ver? Já observaram que às vezes quando a gente vai visitar uma casa, a gente volta para a casa da gente mesmo, aí começa as crianças brigando mais, discutindo, um monte de atrito, você começa a ficar mais irritado com facilidade. Então tem algumas diferenças, tem alguns problemas, às vezes nem é na equipe mentora da casa, é na equipe que fica ali acompanhando os trabalhadores que já estão num plano de estabilização, num plano de equilíbrio, e quando saem daquele plano, quando sai daquele ponto, começa a vir os atritos. Portanto, é necessário que a gente comece a entender, a compreender e a repensar cada passo que a gente dá dentro do nosso processo evolutivo, dentro das nossas condições evolutivas aqui na Terra. E, principalmente, entender os limites dos outros e as possibilidades. Muitas das vezes, essa visita é necessária, essa visita é importante para que ambos comecem a se equilibrar dentro dos padrões energéticos necessários da estabilização emocional de cada um para aprenderem a conviver bem. Mas, de todas as teorias que podem existir, melhor a gente seguir as informações do mestre, que ele vai nos dizer agora como devem ser essas reuniões e como devem ser essas sociedades. E aquilo que nós estamos falando aqui tem fundamento? Vamos ver no decorrer do nosso estudo. Das reuniões em geral. As reuniões espíritas oferecem grandíssima vantagem por permitirem que nelas tomem parte e se esclareçam, mediante a permuta de ideias, pelas questões e observações que se façam, das quais todos aproveitam. Então, a reunião mediúnica, nos padrões espíritas estabelecidos por Kardec,
É um momento onde as pessoas vão ter a oportunidade de se esclarecer, de se instruírem e de observarem os caminhos que devem seguir para a edificação do bem, para a edificação da ética e moral de cada um de nós. Então, nas permutas de ideia, nas informações que existem, quando aqueles espíritos em sofrimento chegam para se comunicar, para serem esclarecidos, tem ali um fundo de oportunidade para todos nós entendermos as leis de causa e efeito, ou a lei do karma, como algumas pessoas gostam de dizer. E o karma é: você cometeu uma causa, agora só foi feito. Então, esse ciclo de vida, esse ciclo de oportunidades, de aprendizado que nós vamos passando, vai trazendo para nós condições de melhor entendermos onde queremos chegar. E de que forma queremos chegar a esse ponto final e como vamos nos portar ao longo desta vida. Quanto mais informações nós temos, com mais segurança nós vamos caminhar. Mas para que produzam todos os frutos desejáveis, requerem condições especiais, que vamos examinar. Portanto, erraria quem as comparasse às reuniões ordinárias. Todavia, sendo, afinal, cada reunião um todo coletivo, o que lhes diz respeito decorre naturalmente das precedentes instruções. Tudo que já estudamos anteriormente vai ser importante para aplicarmos nesse momento agora para frente. Ou seja, em se tratando de doutrina espírita, é um conjunto de dados, um conjunto de informações de suma importância para os nossos objetivos, para a nossa edificação íntima, para o nosso fortalecimento íntimo. E para que a gente tenha segurança nas reuniões, temos que observar tudo o que já foi dito antes. Porque ela não é uma reunião comum, como uma reunião pública que você vai para fazer uma palestra. É uma reunião que vai se revestir de caráter especial, onde os médiuns receberão mensagem de espíritos das mais variadas condições e segundo as possibilidades de cada médium. Portanto, é uma reunião que deve ser restrita às pessoas preparadas para estarem nessa reunião. É comum as pessoas falarem reunião fechada. Se for fechada, é uma reunião restrita a portas fechadas. Mas ela não é uma reunião fechada. Porque falar que é fechada é uma coisa mais complexa. Está dizendo que ninguém vai entrar. Ou que ninguém vai sair. Então ela tem restrições. É mais coerente nós falarmos que é uma reunião restrita. Cabe-lhe tomarem as mesmas precauções e preservarem-se dos mesmos escolhos que os indivíduos. Vou repetir porque me desculpe. Cabe-lhes tomarem as mesmas precauções e preservarem-se dos mesmos escolhos que os indivíduos. Essa a razão por que colocamos em último lugar esse capítulo. Então, para você fazer essa reunião, você tem que se preservar dos problemas da obsessão, dos problemas que normalmente ocorrem no nosso dia a dia, na nossa vida em geral. Mas aqui nós temos que ter uma atenção especial com um conjunto de fatores que podem interferir e interferem na reunião, na característica das pessoas, nas formas das pessoas interagirem. E principalmente em como os espíritos vão influenciar as pessoas e os médiuns. Portanto, as pessoas têm que estar bem preparadas filosoficamente, tecnicamente e também mental e espiritualmente. Inclusive com uma dieta suave, uma dieta leve, para que as pessoas produzam ali os fluidos necessários para que a reunião transcorra na melhor segurança, com as melhores possibilidades. Elas apresentam caracteres muito diferentes, conforme o fim com que se realizam. Por isso mesmo, suas condições intrínsecas também devem diferir, segundo o gênero a que se pertençam. Podem ser frívolas, experimentais ou instrutivas. Ele já deixa claro para nós que elas têm caracteres que seriam diferentes segundo o que nós queremos dessa reunião. Para que nós estamos realizando essa reunião? Qual o objetivo? Então as condições intrínsecas, quer dizer interna, as reuniões internas, as condições internas ali de dentro, o psiquismo nosso envolvido naquela reunião é como que é? De que forma nós estaremos interagindo?
Então, essas condições internas, elas vão diferir de uma reunião comum, de uma reunião qualquer. E isso vai fazer a diferença segundo o gênero da reunião. Você quer se divertir, você quer fazer experimento, ou você quer instruir a si mesmo ou os espíritos. Então, cada reunião tem a sua finalidade. É comum hoje nós falamos reunião de tratamento espiritual, reunião de desobsessão, reunião de educação mediúnica. Cada uma com as suas características, cada uma com as suas possibilidades, mas todas voltadas para o bem-estar de cada um dos integrantes e dos espíritos que ali aportam. Os mentores para passar as mensagens instrutivas e daqueles que vêm em condições de sofrimento para serem instruídos, para serem esclarecidos à luz da doutrina espírita. Que eles possam entender que eles têm uma vida eterna, que eles são espíritos imortais, que para todos nós é importante evangelizar nossos espíritos. É importante que a gente aprenda a seguir o Cristo para que a gente sofra menos, até mesmo as consequências da nossa própria inconsequência. É por isso que por onde quer que estejamos, por onde for que quisermos chegar, muitas das vezes a estrada pode ser muito bem plana no início da caminhada, mas existem montanhas a transpor. A maior de todas as montanhas que mais dificulta o nosso caminho é a nossa arrogância. Quando a arrogância chega a invadir a alma, ela perde todo o seu ponto de equilíbrio, todo o seu ponto de definição para onde ela quer seguir. É necessário que nós saibamos nos educar o suficiente para deixarmos de lado qualquer ponto de arrogância e começarmos a trabalhar demais sentimentos que venham realmente nos favorecer para seguirmos um caminho de luz onde estejamos cada vez mais nos aproximando do Pai. Logicamente que para se aproximar do Pai não temos que subir as montanhas físicas, mas subir a montanha espiritual, renunciando e logicamente suando camisa para subir essa montanha. Toda subida exige esforço, e para exigir esforço existe melhor preparação. E para nos melhor preparar, para que nós estejamos melhores preparados, nós temos que tomar algumas condições, algumas posições para agirmos com segurança, com paz e, acima de tudo, com fraternidade. E é convidando-vos a essa fraternidade legítima que deve existir em cada coração, que deve brotar em cada alma para que o espírito imortal carregue constantemente esse sentimento de amor e de paz, é que nós vos convidamos a seguir o nosso canal. Se possível, inscrevam nele, compartilhem com seus amigos, deixem o seu like, nos ajude a divulgar o bem, nos ajude a podermos levar esses conhecimentos que ora compartilhamos a um maior número de pessoas. Deixe seu comentário, deixe seu like, faça suas perguntas, corrija-nos se estivermos errados, e muita paz a todos nós e que Jesus nos ilumine e nos abençoe.